Em Romanos capítulo 5. Aleluia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou seja, nos foi dado. Aleluia. Bota a nova linguagem de hoje, por favor, aí. Deus do versículo 1, por favor. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi entregue para morrer. Por favor. Vou ler não. Capítulo 5, por favor. Aí. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança, na participação, de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia, obrigado por tua palavra, Senhor. Aqui Paulo, o contexto disso aqui, a carta aos Romanos, Paulo escreve essa carta aqui aos Romanos, lá do capítulo 1, para que você entenda um pouquinho a respeito de Romanos. Havia um grande problema. A carta de Romanos é uma carta teológica. E Paulo precisava, a igreja de Roma, já que o berço religioso estava em Roma ali, Paulo precisava, porque pior, entre aspas, né, para alguns, para uma pessoa poder alcançar Cristo, sem ter uma religião fixa nela, ou seja, que ela pratica alguma religião, é difícil dela crer em Jesus Cristo, ou seja, crer no Evangelho. Se é um drogado, um dependente químico, enfim, uma pessoa que está perdida pelo mundo, é apresentado Cristo a ela, e ela, eu só quero mudar de vida. Mas se tu pega uma pessoa que pratica uma outra religião, ou seja, o ocultismo, é muito difícil poder fazer com que essa pessoa realmente, porque todas as religiões creem em Deus. Então, por que uma pessoa lá do ocultismo viria para o cristianismo, sendo que para eles todo mundo cultua o mesmo Deus? É difícil, correto? O que você acha? E aqui Paulo, ele está num berço aonde a espiritualidade tinha de bastante. Então Paulo precisava doutriná-los, ou seja, Paulo precisava falar a respeito do que separava eles realmente de Deus. E a carta aos Romanos, ele começa com um problema, porque Paulo fala sobre pecado.
ele começa a dizer que, nós lemos no capítulo 2, em que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele vê que pelas obras nós não podemos ser justificados, ou seja, eu não posso ser salvo por meio das obras. Ele fala em que, olha, os religiosos também serão julgados, ou seja, não serão salvos, porque o religioso acha só porque ele vai na igreja, só porque ele prega, só porque ele toca, porque ele canta, ou porque ele faz coisas espirituais e acha que vai ser salvo por causa disso. Mas há um grande problema disso, porque o pecado faz separação do homem de Deus. Então há um grande problema nisso. O religioso não dá bola para isso. O religioso segue tendo a vida dele, como ele bem entende, como ele bem quer. Mas os de fato que querem viver uma vida com Deus, o pecado é algo muito sério e que precisa ser cortado da sua vida. E aqui Paulo usa essa carta para demonstrar isso. Ou seja, para passar esse entendimento, essa revelação à igreja, de que, olha, a vida de vocês precisa ser mudada. Jesus Cristo morreu, nós sabemos em que o que significa, o significado de evangelho é boas novas, correto? Que boa nova é essa? Cristo. Por mais que alguns acham que a boa nova é um bom entendimento bíblico, não é, é Cristo. Eu posso muito menos uma pessoa não entender a Bíblia como um toda, ou de uma visão teológica, ou de um contexto no grego, no hebraico, e ela pode ser salva. E ela pode pegar o evangelho. E pode fazer muita coisa que muitos têm versículo decorado e que não faz nada. Então Paulo, ele quer trazer um entendimento ao povo, porque havia na época os religiosos, porque eu só saí do ocultismo, agora eu virei cristão. Agora, ou seja, agora estou seguindo a Cristo. Só que, e quem estuda, isso na internet tem bastante isso, o ocultismo, ele trabalha muito bem em toda a doutrina espiritual, jejum, oração, devocional, coisa que muito crente é. Mas não, é só ir na igreja que está tudo bem. Então havia na época um peso com relação a isso. E Paulo, ele está ensinando. E aqui ele chega no capítulo 5, falando a respeito da justificação. Porque em meio a muita obra feita, porque nós vemos bastante, né? Talvez você não saiba disso, mas é muito notório as pessoas que serviram ao ocultismo, quando ele se converte ao cristianismo, ela é uma bomba na mão de Deus. Quando as pessoas vêm da dependência química, elas vêm com uma bomba e se levantam dos evangelistas, porque ele sabe de onde ele estava e onde Deus colocou ele agora. E o anseio do coração dessa pessoa é que outras pessoas também precisam conhecer esse Cristo, esse evangelho, sabe? Conhecer a igreja, né? A gente bota a igreja já, tu tem que ir para a igreja, porque sabemos que neste lugar aqui nós conhecemos a Cristo e temos um relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. E Paulo, ele traz essa carta, ele começa dizendo em que, olha, o que vai justificar vocês, e ele começa aqui essa carta falando a respeito disso, né? Agora que fomos aceitos, ou seja, justificados por Deus, isso é algo muitíssimo importante. Por que justificados? Aceitos por Deus. Porque é necessário com que o propósito, o que está no coração de Deus, Deus não quer somente que nós venhamos a vir à igreja. Ele quer que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele. Isso você já viu de milhões de vezes. Deus não quer somente tirar você do ocultismo, trazer você para a luz, para que você viva bem.
Ai, agora eu tenho uma vida muito boa. Não, Ele quer que você tenha uma vida com Ele. E essa justificação, ou seja, essa aceitação, é necessária para que haja paz. Nós, volta e meia, comentamos isso, né? E falamos isso, né? Ah, se tiver paz, eu faço isso. Se tiver paz, eu faço aquilo. O que Deus veio trazer por meio de Jesus Cristo é trazer paz aos corações. Ou seja, Ele quer trazer uma afirmação no meu coração, no teu coração, e que nós agora estamos em paz com Ele. Entre a guerra do homem com Deus, Ele quer trazer paz nessa guerra do homem com Deus. Ele quer, em meio às minhas dificuldades, em meio às minhas tribulações, Ele quer trazer paz. Quantos aqui passam por lutas, né, e crises, e tribulações, e nós olhamos para Deus e tipo assim, poxa Deus, barbaridade, como pode, tchê? É muita treva na minha vida, que houve? Como é que a gente diz? Joguei pedra na cruz. Não, pecasse mesmo. Que é a mesma coisa. E Ele quer que essa pessoa do Senhor Jesus Cristo, que faz com que agora, porque Jesus Cristo é o nosso intermediador, eu estou em crise com Deus, o que a Bíblia diz aqui, né? O que Ele diz aqui? Agora, pois que fomos aceitos ou justificados por Deus, pela nossa fé, temos paz com Deus por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Senhor quer falar? O que Paulo quer falar isso? Quer falar com isso? Bom, em meio às crises com Deus, em meio às lutas com Deus, o que nós precisamos fazer? Buscar Cristo. Sabe, hoje, meu dia não está fácil. Não está fácil meu dia hoje. Estou por aqui. Quem encostar em mim, eu estou... Quem se meter na minha frente hoje, quem pisar... Bom, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser agora, beleza. Agora eu vou ser crente. Aí olha lá, a pessoa esburra você no serviço, sei lá onde, em casa, já se estoura já. Não, agora eu preciso de ti, Jesus, porque olha, só tu na minha vida mesmo. Olha, Senhor, tu não está me ajudando muito, ainda bem que eu tenho Jesus Cristo. Porque o Senhor trouxe paz, Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, a briga de vocês com Deus, vocês vão ter que começar agora a entender que o acesso que vocês têm a mim, o acesso que vocês têm a Deus, é por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque tem coisas em que tu não vai entender, e eu não vou entender, e nós queremos discutir com Deus. E nós queremos discutir com Deus. Mas quando eu começo a olhar para Jesus, por isso que nós precisamos, irmão, nos converter a Cristo, a sua palavra, essa boa nova. Me recordo que
em meio às minhas imaturidades, que ainda sou imaturo, estou amadurecendo em algumas coisas. Em algumas coisas eu acho que estou maduro. E agora que um dia eu falei para o apóstolo Marcos, apóstolo, a gente pode colocar aquela cruz lá da sarinha aqui no meio? E o apóstolo nunca não gostou de purificar muito assim, tipo assim, purificar. Colocar muita coisa, um candelabro aqui, um leão aqui, uma arca aqui. Essas coisas proféticas, né? Que alguns colocam e tudo bem. E eu falei, por que, Juliano? Eu falei, não, acho que os irmãos precisam entender em que Jesus Cristo não está mais na cruz. Eu falei, reclamo por tudo, misericórdia. Calma, Juliano. Eu não. É tipo assim, misericórdia. Queremos ser deuses. Se Jesus Cristo se fez homem, não, nós estamos querendo lutar com Deus. Cara, deixa Deus no lugar dele. Não, você não vai entender. Não, tu não vai entender. Não te preocupa. Não vai entender. Tem coisas que não é para nós entendermos. Tem coisas que nós precisamos apenas crer. Tem coisas que nós precisamos apenas crer. Tem coisas que precisamos apenas crer. Ai, Senhor, eu não consigo. Ai, o meu irmão já faz 3 dias que está morto. Apenas crer. Verás a glória de Deus. Por que Pedro conseguiu caminhar sobre as águas? Porque ele apenas creu. E nós temos muitos exemplos na Bíblia em que homens conseguiram manifestar, viver o sobrenatural porque apenas creu, sem entender. Por isso que muitos esmorecem sua fé, porque eles querem crer. Eles querem ou seja, eles querem, né, uma boa experiência. Tipo assim, me mostra, Deus, me mostra que vai dar certo, me mostra. Não. É que nem os relacionamentos, né? Não, vou beijar, vou tocar, vou fazer para ver se é bom. Depois me caso. Vou namorar bastante, vou pegar algumas, 2 ou 3 ou 4 para ter um bom histórico, meu currículo. Famoso crente metralhadora na igreja, né? O endemoniado que diz assim, foi só livramento. Misericórdia. Não, aqui não existe isso. Aqui é só em outras igrejas, cheio de pecado lá. Aqui é tudo santo. Não, o que tu precisa é caminhar por fé. Tá bem, Jesus. Só por ti, Jesus Cristo. Que bom que tem Jesus Cristo. Ó, pastor, não tá fácil a coisa hoje, só Jesus Cristo. Que bom que você tem Jesus. Segue nessa porção de Jesus Cristo aí, que essa é a melhor porção que você pode ter no dia de hoje. E essa fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nos deu acesso, pelo qual também temos a entrada pela fé, que nos deu acesso à graça de Deus. Ou seja, por meio dessa justificação pela fé em Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Nosso relacionamento de filho foi restaurado. Sabe, de fato, tem muita gente em que vem na igreja, ou que vai na igreja,
em que ele não entende, em que Jesus, Paulo, ele está dizendo aqui que nós precisamos nos posicionar em Deus. Deus quer trazer, que a igreja venha entender que ele precisa se posicionar em Deus. Deus não é teu inimigo, irmão, sabe? Eu já comentei com pessoas, e já falei isso aqui, tem gente que acha que no meio da crise da pessoa, no meio das suas crises, ele acha que o pastor é inimigo do irmão. Não, Deus, com todo o seu amor, Jesus Cristo foi para a cruz, glória a Deus, aleluia, ressuscitou, nos deu uma nova vida, você se converteu, chegou aqui, glória a Deus, aleluia. Aí um dia, na cabeça, né, do abençoado, abençoada, depois de ter um relacionamento, uma vida linda aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, né? Aí um dia de crise, o pastor se torna endemoniado. Como assim? Não, na cabeça da pessoa, acho que Deus planejou tudo isso. Não, Deus, lá em 2026, eu vou fazer discórdia entre o irmão e o Juliano, entre o irmão e o apóstolo Marco, né? Não, eu vou fazer com que o inimigo tome possesso do irmão lá, mas alguns deixam ser possuídos. Isso não é desejo de Deus, não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que ninguém se possua do inimigo, do capeta, do capiroto, de entidades demoníacas aqui. Não é da vontade de Deus. É a gente que permite fazer isso. Então, Deus, ele quer nos posicionar nele. Se nós não entendemos qual é o nosso posicionamento nessa nova vida, nessa vida restaurada que ele nos deu, qualquer coisa, irmão, que nós vamos passar dificuldades, por isso que Paulo ele começa a falar aqui a respeito das tribulações, porque ele poderia dizer, ó, agora que vocês foram justificados por Deus, vocês vão ter, por meio de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz, uau, glória a Deus, aleluia, ele me ama, ele se entregou por mim, agora vocês vão ter uma vida boa, agradável, sem dificuldade nenhuma, agora vocês vão viver, né, muito bem. Famoso aquele se está dando errado, não é Deus. Eu estou sofrendo, não é Deus. Paulo primeiro quis dizer para a igreja de Romano, e Deus quer que de Roma, e Deus quer falar comigo, contigo hoje. Olha, porque o que nos faz, os outros, eu não, se desviarem, são as suas lutas. Ninguém sai da igreja, se desvia, diz assim, ó, eu estou tendo um bom relacionamento com Deus e eu vou decidir agora virar para o outro lado. Ninguém faz isso. Estou tudo bem, estou servindo a Deus, estou na melhor fase espiritual da minha vida, sabe? Uau, Deus me usa de uma maneira sobrenatural, estou lendo a Bíblia todos os dias, tenho meu devocional, sabe? Estou muito feliz, agora eu vou começar a servir a Satanás. Vou me desviar agora, vou sair da igreja, porque na verdade eu não preciso da igreja mais, estou tão santo, só falta sair asa aqui atrás de mim agora, sair voando, tão santo que você é. Não, as pessoas se afastam do caminho de Deus porque elas passam por lutas e dificuldades. Então, as pessoas que deixam com que as tribulações, as dificuldades nos desertos, fazem com que elas abandonam o evangelho, abandonam a vida com Deus, a vida com Cristo, é porque ela ainda não entendeu o posicionamento dela em Cristo Jesus. Em Deus. Eu cheguei eu entendo hoje, né, que as pessoas não vão embora porque não amam mais o Senhor. Ou aquele famoso que a gente diz, né? Se a igreja te feriu, sabe? Não é culpa de Jesus Cristo. Ou, né? Nenhuma igreja é perfeita.
Ah, o pastor errou comigo, o irmão, fizeram fofoca de mim. Sabe, tem pessoas que abandonam porque elas amam o Senhor Jesus Cristo. Porque eu aprendi algo, de verdade. Quando a pessoa fala para mim assim, olha, Deus falou comigo, mesmo que ela fale uma baita heresia, ou tipo assim, não tem como ser Deus isso. Simples, é só olhar a palavra de Deus. Não, mas Deus me trouxe uma visão e um sonho. Deus me trouxe uma visão na oração. Deus me trouxe uma visão lá. Ah, o profeta me falou, o irmão me falou. Não, peraí. O que a palavra diz a respeito disso? Não, e eu, como sou bom filho, eu tenho um pai, graças a Deus. Então, por mais maturidade ou entendimento que o filho tenha, eu entendo a cultura de honra e vivo isso. Se Deus está falando algo comigo, tem uma pessoa que eu posso consultar e poder compartilhar, que é meu pai. Eu vou pergunto, olha, algo que vai mudar alguma coisa, tipo, drástica na minha vida? Ou algo que eu vou fazer, que, tipo assim, sai da normalidade, de normalmente do que eu faço? Eu costumo, como um filho, ó, Deus tem falado isso. Posso. O que o senhor acha a respeito disso? Porque eu ando sozinho, não estou aqui. Eu não estou aqui porque Deus sempre falou comigo e tudo que eu faço dá certo. Porque eu só oro e eu tomo a decisão porque tudo que eu oro, Deus fala comigo e a voz de Deus, para mim, basta tudo. Então não importa o que os outros acham. Eu vou fazer o que Deus me falou. Barbaridade. Que altivez. Que orgulhão. Tão simples assim, eu vou o que diz na palavra de Deus. Beleza, Deus tem falado, glória a Deus. Que benção que Deus tem falado com você. Isso não é muito difícil, é só ler a palavra de Deus. É só ler as escrituras. Meditar lá de verdade. Se tu ler, tu não vai entender. Não é um relacionamento, mas se você começar a ter um relacionamento com ela, você vai começar a ver que Deus fala contigo muito mais claro de qualquer profecia que você pode receber de qualquer irmão. O profeta, o apóstolo, o anjo, que pode falar contigo. Então, o Senhor quer fazer com que nós venhamos a nos posicionar nele. Por isso que é necessário que eu conheça qual é o meu lugar. E vai ter pessoas que vão sair daqui, irmão, e vão seguir lendo a Bíblia, porque elas amam o Senhor Jesus Cristo. Só que elas não sabem qual é o posicionamento delas em Deus. Ah, a pessoa saiu porque brigou com o irmão. Beleza. Pô, agora é só olhar para Cristo. Entendeu? O que a Bíblia me diz a respeito disso? Briguei com o irmão, beleza. Ok. Briguei com o irmão. Tô de cá, tô bravo com o pastor, odeio o pastor. Sabe, o pastor é do demônio, do diabo. Tá, beleza. Agora eu vou. O que a palavra de Deus diz? O pastor diz que o pastor é o diabo? Não, eu vou à palavra de Deus. Estou em conflito com o meu líder. Estou em conflito com o irmão. Já tomei decisão. Essa igreja não presta. Esse irmão não presta. Eu vou embora. É isso mesmo. Não, eu vou embora, mas eu amo Jesus Cristo, sabe? Eu te odeio, mas eu amo Jesus Cristo. Tipo não tem como. Por isso que Paulo, ele começa o versículo 3 e o versículo 4 falando a respeito que a tribulação, que as dificuldades, elas produzem algo. Em que os dias, ok, agora eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, ok? Beleza.
eu já entendi toda a questão espiritual do negócio. Ok, eu sou justificado, sabe? Por Deus. Ok, agora o pecado não me define mais. Beleza? Agora eu entendi em que a minha ira não me conduz mais. Agora eu entendi que eu não sou mais 880. Agora eu entendi em que eu não preciso mais sempre. Eu posso levar desaforo para casa, entendeu? Eu posso levar. Você pode levar os desaforos. Eu não sou a pessoa que leva desaforo. Eu acerto tudo na hora. Dou um golpe lá. Né? Que dou um golpe. As lutadoras aí não dá pra brincar muito. Não, você pode levar desaforo para casa. Uma vez tinha o Vini, trabalhava comigo, né? O Vini trabalhava em obra. E eu o Vini, dependente químico, né? Trabalhava na obra de ferreiro. E aí, o Vini tá se convertendo lá, né? O Vini se batizou e eu tô no discipulado com ele todo dia no almoço. Eu fazia o anjo da guarda. Quem se lembra do anjo da guarda aqui? Alguém conhecia o anjo da guarda? Eu conheci o anjo da guarda. E eu tô lá com o Vini, tô no almoço lá, e a gente tá almoçando, eu tô lendo o Anjo da Guarda com ele lá, o discipulado, né? E a gente acabou o discipulado e estamos lendo a Bíblia e tal. A gente lia o discipulado, lia a Bíblia, estamos lá, né? Acho que naquele versículo que dizem que dá outra face, né? Sermão do Monte. E aí ele assim, quê? Como assim? Brigadouro, muito loucão, já foi preso já. Ele é vida louca assim, né? Ele estava no estudo ali e comigo ali, né? E eu estou evangelizando dele, estou discipulando dele, né? E aí um dia eu falei, né? Ele disse, quê? Dá outra face? Tu tá louco. Não viaja, Juliano. Vocês são tudo louco, por isso que vocês são assim mesmo. Eu nunca fosse fazer isso. E aí um dia o Vini foi para uma festa pro Degraus aqui, e ele é muito loucão, malucão mesmo assim. Vida louca, tá louca mesmo assim. E aí o Vini, um dia o Vini me chega com o olho roxo no serviço. Eu cheguei na segunda-feira e falei, Vini, o que houve, cara? O que houve, cara? Brigasse, Vini? Barbaridade. E ele assim, nem me fala, cara. Esses teus estudos aí que fica manipulando a gente. Cheguei lá, fui entrar no Degraus, paguei a metade, porque eu tinha um bilhete lá, pagava a metade e o segurança deixou eu entrar. Eu falei, que é? Ele deu um passo para frente, o segurança deu na cara dele, ele se levantou assim, tchê, é que eu tô cansado e eu vou embora para casa, senão eu ia te desmanchar a pau, porque tu me conhece muito bem. Quando ele caiu no chão, ele porque ele dizia assim, não, olha, Juliano, eu vou fumar essa aqui, mas eu não quero isso. É só um agora. Eu estou mudando. Eu fumava um montão. Eu só fumo agora na hora do discipulado. Eu, justamente na hora de ler a Bíblia, eu quero fumar esse negócio aí. Eu não, tá beleza? Fuma aí, esse negócio aí. Eu sei que isso aqui é uma semente muito bem plantada no teu coração. Uma hora tu vai largar isso aí. E ele disse que chegou lá, ele foi para aquele dia, e Deus falou para ele assim, ó, não quero que tu vá hoje. E ele, mas Juliano, via algo dentro de mim, dizendo assim, olha, não vai hoje, não vai hoje. Eu falei, cara, que é? Que eu não vou? Isso é Satanás, ele vai vir. Demônio, tu não quer deixar demônio que eu desfruto da minha vida hoje. Hoje eu vou beber muito. E ele foi, chegou lá na frente. E aí se passou isso assim, né? E quando ele caiu no chão, que o pessoal conhecia ele muito bem, e ele disse que o segurança era novo, nunca tinha visto aquele cara lá. E aí o Magrão se foi assim, e ele se levantou assim. E quando ele caiu no chão, ele falou, dá outra face. E ele se levantou assim, sem reação nenhuma. Sabe? E ele assim, olha, é que eu estou cansado hoje. E eu não vou te bater. Eu vou para casa.
E ele foi incomodado, porque era uma voz que ecoava dentro dele, da outra face. Para ele, dar outra face era não bater de novo. E ele, é isso mesmo, Juliano? Eu falei, é isso mesmo. Tá te convertendo, Vini. Cara, sobrenatural, homem. Hoje eu nem vou fumar, eu, graças a Deus. Sabe, Deus, ele quer mudar a nossa cultura. O nosso jeitinho brasileiro, carnal de ser, irmão. O que vai nos fazer isso? Jesus Cristo. Bom, agora eu sou crente, eu não vou mais agir dessa maneira. Porque eu tenho Jesus Cristo hoje, cara. Sabe, porque eu tenho Jesus hoje. Eu, quando eu me converti, eu busquei todas as pessoas a qual eu briguei. Brigava assim, né? Eu não era de brigar assim, né? Eu era muito cagão assim, né? Eu era bem medrosão, mas eu sempre fui alto, né? Então eu causava um pouco de medo, morava numa vila que não era muito bom. A fama não era muito boa também, né? Então eu sabia quem eu era, alto, né? Magro, quase, né? Uma agulha. Não sendo no meu tempo, os magrinhos é que mais dá um pau. Não que os baixinhos sempre ganhavam. E eu me converti, eu fui até a minha cidade. E tinha o Guto. Eu me converti depois que eu saí. Fazia 3 anos que eu tinha ido embora da minha cidade. E eu me converti 3 anos depois, né? Aqui em Pelotas. E eu vou ter com esse propósito de poder colocar em xeque e pedir perdão pelos meus erros com as pessoas. E eu vou falar com o Guto. Eu nunca fui pessoa de inimigos assim, né? As pessoas não gostavam de mim porque eu era um pouco exibido. Isso eu não posso. Eu era bem vaidoso, exibidão, né? E, enfim. E eu arranjava briga por causa disso. Mas eu nunca fui de brigar. Quem brigava primeiro os guris, por favor, toma conta. Os meus amigos eram briguentos, eu não era. Eu fugia, eu corria. Eu ia falar com o Guto. O Guto, ele era um pouco menor do que eu. Magrinho também, né? Quando eu falar com ele, fazia tempo que eu não via ele, eu cheguei em Jaguarão e eu falei assim, cara, preciso falar com o Guto. Porque me veio ele na cabeça, eu vou a Jaguarão agora e eu vou falar com o Guto. E eu falei, gurias, e o Guto? Eu falei assim, quem tu quer com o Guto, cara? Eu falei, já vai bater no cara, tu é crente agora, negão? Eu não vou bater nada, já fui de bater alguém. Eu não me lembro de bater ninguém. Fui ver o Guto desse tamanho assim. Eu falei, eu seco dessa maneira. E ele desse tamanho. E eu falei, misericórdia. Os guri, ó, o Guto agora, cara, o Guto tá maromba. E eu falei assim, não, tá bem, cara, eu vou em paz, né? Eu vou, tipo assim. Eu fui até a casa dele. Descobri onde ele tava morando, eu fui lá na casa dele. Eu cheguei lá. Eu fui na porta assim, eu falei assim, a mãe dele atendeu. O Guto tá aí? Não, o Guto tá. E ele veio na porta assim, desse tamanho, irmão. Eu me apavorei. Eu dei que... E aí, Guto, beleza? E ele, o que tu quer? Cara, fazia 5 anos que ela não me via. Me viu a primeira vez, o que tu quer? Eu falei, calma aí, cara, tô em paz aqui. Peraí. Foi bem não, calma aí, cara. Tchê, me converti, cara. Ah, não vem com essa história aí, já tão em cima de mim já. Eu falei, glória a Deus. E você tem propósito, então, Guto. Quer dizer, pratica que Jesus te ama, cara. E eu vim te dar um abraço de reconciliação. Eu quero pedir perdão pra você, cara. Tu não sabe disso, mas eu vim também liberar perdão no teu coração. Pode te dar um abraço, cara. Sai fora, negão. O que é? Agora o que? Virasse. Eu não sei mesmo, cara. Eu não quero que tu fique guardando no teu coração
O de errado que eu fiz lá atrás. Agora conheci Jesus Cristo, que Ele limpou meu passado. E eu vou me posicionar como que agora meu passado foi jogado para trás. Foi jogado no esquecimento. E coisa que eu vou me lembrando é sinal que não foi. Não, eu tenho que consertar. Dívida tem que ser paga. Dívidas emocionais tem que ser paga. Conflitos tem que ser pago. Sabe com o quê? Com arrependimento. Perdão. Porque agora eu fui justificado. O Senhor restaurou a minha vida, me deu uma nova vida. Eu não quero ficar em dívida, em débito com ninguém. Porque um dia eu vou reunir meus amigos, eu vou chegar diante deles, depois de pedir perdão para eles, eu vou chegar para dizer para eles que Jesus Cristo ama eles, que Deus tem um propósito, um plano na vida deles. Eu não quero chegar diante deles e eles falarem assim: olha, o que eu me lembro desse negão aí, misericórdia, diz que é da igreja ainda. Eu chego primeiro, me humilho, mostro que eu sou uma nova criatura, com atitudes, me arrependendo, me colocando no lugar de Cristo, que morreu. Eu estou matando meu orgulho aqui, porque agora eu fui justificado, eu fui aceito por Deus, e eu quero agradar a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quantas pessoas você ainda tem recalque? Sabe, você pode ficar bravo com as pessoas, não tem problema, não pode ficar. Mas esse negócio se converteu, não ficou bravo com ninguém. Pelo contrário, eu só aumentou. Ah, que bom, aumentou a minha maturidade. Mostra o quanto tem coração ensinável e que eu posso perdoar. Glória a Deus por isso. Acho. Então, Paulo apresenta aqui uma forma de amadurecimento, em que ele diz no versículo 4, né? Versículo 3. Bota o versículo 2 em diante, por favor, aí. No telão. Pode ser a NVI, por favor. A outra tradução que estava. Aí. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, no qual estamos firmes, ou seja, em Deus, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, da manifestação dele. Eu sempre comento que eu aprendi, né, em que a glória é a presença de Deus abundante. Consegue entender? Ou seja, Deus está aqui. Você chega, você sabe que Deus está aqui. Você vem para a igreja porque você sabe que Deus está aqui. Mas quando você chega aqui, você tem uma percepção. Pá! E aí nada mais importa, você só quer a sua presença. Isso, e a esperança dele, porque nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, da pura manifestação dele na nossa vida, já que agora fomos aceitos com ele. 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora que eu me joguei na presença, e agora você foi tomado e girou no manto, mas também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E ele diz aqui, ok, beleza, temos nosso momento de glória, agora que temos a percepção que Deus está num lugar em que apenas eu não sei, eu estou sentindo, há uma revelação que agora eu sei que Ele está aqui. Ele diz, ok, beleza, também Deus quer se manifestar num ambiente assim, quer que você entenda e tenha uma revelação assim, mas também a glória de Deus quer se manifestar nas tribulações, ou seja, nas dificuldades, na pressão, na adversidade, no deserto, na crise. E o melhor disso, que a tribulação não destrói,
mas ela quer produzir em você perseverança, constância para permanecer. Eu estou com vontade de pegar você do pescoço, mas por causa de Cristo eu vou te dar um abraço. Por causa de Cristo eu não vou falar, eu vou te dar as costas. Ok. Por causa de Cristo, porque às vezes tem momento que é melhor ter paz do que razão. Então, quer saber? Então eu vou sair do ambiente. Oi? Vou tirar as caras. Vou tirar as que é. Não, como assim? Vai falar de mim? Essas coisas. O que está pensando? Pensando que eu sou um guri? Vou pegar essa mocré do pescoço, do cabelo, quando eu ver ela. Paulo está falando de maturidade. Ai, o Deus da glória. Com visão. Não, ele também quer manifestar a glória dele na pressão, no deserto. E ele quer gerar em mim e você perseverança. Nada está colaborando agora. Quando as pessoas comentam comigo assim, né, por muita dificuldade, tribulação assim, né? Sabe, até aqui eu aguentei. Eu falei, por que você aguentou até aqui? Por causa de Jesus Cristo. Então, pois bem, continue com Cristo. Por que mudar agora? Não, agora faz assim, ó. Toda experiência sobrenatural que você teve. Toda experiência sobrenatural que você teve. Agora, tudo isso que você viveu é exatamente para essa tribulação agora. Concentra toda a experiência, todo o poder, toda a profecia, toda a glória, sobrenatural. Agora aplica isso somente nessa, porque eu estou precisando de Cristo agora, não porque eu já vivi, mas para agora. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente nessa palavra. Agora eu preciso que você foque agora, exatamente agora. Mas eu vou pegar. Agora, calma aí, calma. Porque é agora que a glória quer se manifestar. Agora é agora que o Senhor quer poder, sabe, extrair de você a essência de quem você é de verdade. Você é um filho, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas a minha vontade, pastor, eu sei qual é a tua vontade. Eu sei. Quer ir lá bater nele? Desmancha ele a pau. Sabe, se eu pudesse, eu fazia. Dependendo de quem é, já bate por mim, por favor. Eu tô brincando. Tá bravo com o pastor, batendo no pastor, faça favor. Às vezes também tem vontade de bater em mim, só que eu não posso. A minha esposa às vezes quer bater. Fala pra ela de compartilhar algumas coisas, vai bater com mais raiva ainda. Mas isso vai gerar em mim perseverança. E a perseverança, por favor, próximo versículo 4. E a perseverança, um caráter aprovado. E a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado. Um caráter aprovado. Sabe o que é caráter? Não é só que eu não mudo quem eu sou quando ninguém está vendo. É quando todo mundo está vendo, eu não mudo quem eu sou. Sabe exatamente. Por causa de Cristo, não vou fazer isso. Porque eu sou íntegro na minha fé. Se isso não agrada a Deus, eu não vou fazer.
caráter aprovado. E Deus quer manifestar a sua glória nisso. Que em traduções diz experiência, que a perseverança produz experiência, ou seja, o caráter aprovado. Sabe quando você vai mostrar que você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus? É quando você vai ter que decidir fazer o que é correto, o que é certo, o que está na palavra. Caráter aprovado. No meio da ira, no meio da decepção, no meio da tribulação. Sabe, Senhor, eu estou muito bravo contigo hoje, Senhor. Mas eu sei que Tu me ama. E eu não vou voltar atrás. Próximo. O caráter é a esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, de fato, eu tenho acesso ao que o amor de Deus, eu possa agir agora debaixo do amor de Deus. Por causa do quê? Por causa que eu decorei um versículo? Não, por causa do Espírito Santo. Ele é o selo. Uma vez teve um pastor que veio de São Paulo, veio aqui visitar a igreja, e ele falou assim: cara, ele falou assim: qual é o segredo de uma vida tão dedicada assim, de aguentar muitos problemas? E toda essa carga. Eu falei assim, cara, o Espírito Santo ele para. Eu já ia mandar tu parar por causa que você vai dizer Jesus Cristo. Eu falei, isso não é problema. Você acha que Jesus Cristo não é o suficiente? Eu não, cara. Eu sei em que tu e nós entendemos e cremos que o centro da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Mas da Trindade, quem está aqui agora? Da Trindade. Quem está aqui agora? Quem? Quem? Quem está dentro de nós que é maior que está no mundo? Quem? Mais alto quem? Quem? Então ele está falando que, olha, o que vai selar isso em ti, por isso que eu consigo olhar aos olhos e amar os que me ofendem. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Por isso que o problema do religioso não é ter Cristo. Todo religioso tem Cristo. O que falta do religioso é o Espírito Santo. O que falta no legalista é o Espírito Santo, que não consegue discernir. Ele quer doutrinar as pessoas na palavra, na letra. Ele quer doutrinar as pessoas na regra. Jamais uma pessoa fala isso para mim assim, né? Juliano, eu acho que tu apóstolo mais tem que sentar
E tem que botar como regra algumas coisas muito importantes. Todo pastor e todo líder tem que interceder. Todo pastor, todo líder tem que fazer isso aqui. Eu concordo plenamente. Mas se o irmão não for interceder, porque é difícil você falar que o Espírito Santo falou com ela por causa que falta a revelação da palavra para a pessoa. É isso que ela precisa. Lhe falta o dunamis, poder de ação. Pode profetizar, pode, os dons do Espírito, pode, verdade. Isso qualquer um pode ter. Que está no Espírito Santo. Agora, se os irmãos deixarem ser conduzidos por este amor, quem somos nós? Aí são as ditas cujas pessoas que fazem tudo relaxadamente. Porque se o Senhor falar comigo, me trouxer a revelação disso, eu vou fazer com amor, vou fazer com zelo. Por isso que o Cristo que está em você precisa do Espírito Santo que está dentro de você. E o caráter produz esperança. Esperança é essa qual? Passa o versículo 5. E esse caráter, ou seja, eu não mudo quem eu sou, mediante as muitas difíceis circunstâncias. Não só quando eu estou sozinho, mas também quando eu estou na frente de pessoas. E a esperança não nos decepciona. Porque você pode dizer assim, ó, eu faço tudo isso e ninguém me reconhece. Eu e ninguém. Não, a tua esperança, você fazer isso, a tua expectativa não vai trazer decepção, sabe? E essa esperança não vai nos decepcionar, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Por ser muito séria a pessoa a qual não tem uma vida com o Espírito Santo, ela fica morna. O morno não é que ele está vazio de Jesus Cristo, ele está vazio do Espírito Santo. Eu planejei algumas coisas nessa noite, né? Não consegui fazer. A tua fé esmorece, não é porque você não lê a Bíblia. Lendo a Bíblia você vai esmorecer. O que você precisa é estar apaixonado por Ele. Apaixonado por Jesus Cristo. Cheio do Espírito da verdade. Sabe? O que a igreja precisa, deixa eu me explicar direito para falar isso, né? Na verdade, né? Tem muitos buscando os dons do Espírito, mas não quer o testemunho de Cristo. O Espírito da profecia, diz em Apocalipse, é o testemunho de Cristo. O nosso testemunho como nova criatura, de no meio das tribulações, eu saber perseverar, sabe? Eu vou engolir essa hoje. Hoje eu vou engolir essa. E o teu colega no serviço vai dizer assim, cara, em outro momento, o Juliano já tinha, tipo assim, já tinha levantado o peito. Mas eu estou me convertendo. Então
não sai da cana da barabaxê. Eu vou orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. E eu estou precisando ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso, então eu vou orar em línguas em todo o tempo. Há demais agindo na carne, vai orar em línguas, irmão. Que é diz quem ora em línguas edifica a si mesmo. E eu preciso edificar o homem interno, sabe? Dentro de mim. Eu preciso que meu espírito esteja ativo. Tem coisa que você vai decorar o versículo e você não vai conseguir agir. Mas, se você estiver cheio da sua presença, cheio do seu espírito. Sabe, Jesus Cristo poderia ter um bom ministério. Contando um relato na Bíblia, né, que Jesus, quando era pequeno, estava junto com os doutos da lei, da Torá, lendo no templo. Uau, que criança sobrenatural é essa? Mas, para que ele entre de fato no ofício dele, no destino profético dele, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Para que ele possa discernir a voz de Deus, ele sendo Deus, se fez homem e precisou do Espírito Santo para que ele possa ouvir a voz do Pai. No meio das tuas tribulações, você precisa, irmão, estar apaixonado por sua presença. Vai fazer você diminuir algumas coisas. Mas Paulo falou que nós estamos em obra, né? Ainda a obra de concluir até a vinda de Jesus Cristo. Que nós tenhamos perseverança. Se coloque de pé, amém? Talvez você está passando por dificuldade, tribulação. Não se preocupe. Vai vir mais. Mas eu aprendi uma coisa, sabe? Toda batalha, toda luta que você enfrenta, há despojo do Senhor, a recompensa. E toda vez que nós não lutamos a batalha que nós temos que lutar, nós perdemos a recompensa. Ou posso dizer para você que nós lutamos imaturos porque não vencemos o que temos que vencer. Alguns fogem. Alguns fogem das suas lutas. Alguns por medo. Mas eu preciso ir mesmo minhas lutas e mesmo minhas batalhas. Eu preciso buscar o Senhor. Sabe? Essa batalha, ela vai forjar em mim um novo homem, uma nova mulher. Eu não vou deixar com que essa luta, ou seja, essa batalha que eu estou vivendo, essa dificuldade que eu estou vivendo, eu vou passar por ela. Não, diabo, Satanás, não vai vencer essa. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós precisamos nos posicionar em Cristo Jesus. Sabe, Jesus não é um cara legal. Ou o amigo, ele é amigo, mas muitos estão botando ele como amigo, tipo assim, e aí meu parceiro, e aí, na hora da batalha, deixa Jesus de lado. E o que você precisa fazer, mediante as tuas crises, as tuas tribulações, é que você não retroceda, é que você avance. Não consegue, pede ajuda. Não seja imaturo, não seja orgulhoso. Não, vou passar isso aqui sozinho, porque eu sei que eu sou um homem de Deus.
Eu sei que eu sou mulher de Deus. Sabe? Nenhum homem, nenhuma mulher cresceu no seu ministério, na sua vida com Deus, vivendo tudo sozinho, lutando todas as batalhas sozinho. Não lute suas batalhas sozinho. Sabe? Chame homens, mulheres de Deus, e que vão lutar com você. E que vão tipo assim, não, temos junto, estou morando aqui, vamos orar. Vamos orar. Ah, eu não consigo, tá? Vamos lá. Tá difícil, tá beleza? Vamos lá. Ok? Não é fácil mesmo. E tu recém começou, tem mais uma vida inteira pela frente. Então tipo assim, vamos lutar agora. E sempre quando nós não lutamos no tempo certo, tem pessoas que eu sei que ela está protelando lutas e batalhas que precisa enfrentar e começa a acumular acúmulo de dívidas. Em que retrocedeu, que deu para trás. E o Senhor Ele quer em meio a tudo isso trazer experiências a você de uma convicção de que maior que está no mundo é o que está dentro de você, dentro de mim, dentro de ti. O Deus vivo está dentro de mim, dentro de ti, e Ele quer se manifestar. O Cristo que ressuscitou quer ressuscitar dentro de você todos os dias, em momentos que você acha que morreu, em momentos que você acha que não dá mais certo, em momentos que você acha que tudo acabou. Ele quer ressuscitar dentro de ti. Ele quer dizer para você: ei, Juliano, eu estou aqui, Juliano, vamos, maior que está em ti, vamos, começa a orar, vamos, começa a luta isso, vamos, avante, vai para frente, o que está escrito na palavra. Busca o que está aqui na palavra. É bom testemunhos. É maravilhoso buscar pessoas, irmãos, que tem bom testemunho na área qual você está passando. Mas muito maior do que o testemunho de uma pessoa que passou uma grande dificuldade é quem fez essa pessoa passar essa dificuldade. E certamente foi Jesus Cristo. Então o que você precisa não é do pastor, não é da boa experiência que a pessoa teve. Você precisa daquele que tirou aquela pessoa daquele lugar de escuridão. Você precisa de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, aos que precisam, Senhor, que estão perdidos, Pai, em meio às suas lutas, suas crises, seus processos, nessa noite eu oro, Pai, para que eles vejam a Ti, Senhor. E que o mesmo Deus que eles creem que vem e sentem aqui nessas quatro paredes, Senhor, ou por meio dessa transmissão, Senhor, é o mesmo que quer poder se manifestar, Senhor, nessa hora difícil, Senhor, nessa área de tribulação, Senhor. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que os meus irmãos possam ter a revelação de Ti, Senhor, em meio ao problema, Senhor. E eles possam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, perseverar, Senhor. Pai, que eles possam ver que eles têm um destino em Ti, Senhor. Deus, Pai, que a luta momentânea, Senhor, não muda quem Tu és, Senhor. Tu permanece o mesmo, Tu permanece o mesmo, Tu permanece o mesmo, Tu permanece o mesmo, Tu permanece o mesmo. Se você orar em línguas, comece a orar em línguas. Toma, Senhor, toma, Senhor, toma, Senhor, toma o homem interior, toma
Toma essa mente, Senhor. Compartilha da tua mente, Senhor, aos meus irmãos nessa noite. Toma os pensamentos. Toma os pensamentos. Levamos a Ti todo pensamento cativo. Levamos a Ti, Senhor, todo pensamento cativo nessa noite. Rendemos a Ti. Rendemos a Ti, Senhor Jesus. Rendemos a Ti todo sofisma, todo paradigma mental. Rendemos a Ti. Rendemos a Ti. Todo pensamento contra a Tua verdade, a Tua palavra, rendemos a Ti. Rendemos a Ti, Senhor. Que toda tribulação, toda luta, todo deserto, manifeste Cristo, Senhor. Manifesta, te manifesta, te manifesta, te manifesta. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Isso, meu irmão, minha irmã. Dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele. Rokoyebaye shirikanas. Rokoloribaye bashurikanaesi. Derekamaramanarabayeshi. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Espírito de revelação, abre o meu coração. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Espírito de revelação, abre o meu coração. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Espírito de revelação, abre o meu coração. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Espírito de revelação, abre o meu coração. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Espírito de revelação, abre o meu coração. Pois eu quero ver. Sim, eu quero ver. Quero te ver, Jesus. Sim, eu quero ver. Sim, eu quero ver. Quero te ver, Jesus. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Espírito de revelação, abre o meu coração, Senhor. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Espírito de revelação, abre o meu coração. Pois eu quero ver. Sim, eu quero ver. Quero te ver, Jesus. Sim, Nós queremos te ver, Senhor. eu quero ver. Nós queremos te ver, Senhor. Sim, Rokolimarababashi. eu quero ver. Manifesta a tua glória, Senhor. Jesus. Manifesta a tua glória, Senhor. Em nosso meio, Senhor. E através de nós, Senhor, no nome de Jesus.
nome de Jesus. No nome de Te ver, Jesus. No nome de Jesus.